Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez aqui, professora Eliane, trazendo uma aula, sempre uma aula que vai ajudar a gente a fazer melhores escolhas, tomar melhores decisões na vida, para que a gente chegue num ponto de equilíbrio, para manter bem-estar, saúde física, mental, emocional. E, conforme uma aluna pediu para eu rever esse tema, que eu já dei essa aula em março de 2019. E, e aí eu gosto sempre de procurar me atualizar nos temas, porque tudo hoje se atualiza numa velocidade muito rápida. A ciência, né, ela tem muitos paradigmas a ser quebrados, e então eu fui estudar novamente, ver o que eu poderia trazer de diferente, colocar de uma forma mais resumida a aula, para a gente ter entendimento do porquê aprender esse conteúdo. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vamos lá, deixa eu pequenininho ali. Deixa ele grandão aqui. Isso. Pronto. Bom, a gente vai falar sobre a teoria do cérebro trino, ok? Cérebro trino, cérebro triuno. É uma teoria do Dr. Paul MacLean, um médico neurologista, que durante 20 anos ficou estudando o comportamento, né, humano, e então desde a época da década de 70 ele já vinha estudando, e em 90 ele publicou um livro. Essa teoria, nesse passar de anos aí, de décadas, né? Então ele começou a pesquisar na década de 70. Então já faz 50 anos, então muita coisa já se descobriu a mais. E com as novas tecnologias deu para fazer bastante mapeamento do cérebro. E lógico que essa teoria dele ajudou muito, porque na época em que ele começou a estudar isso, e a época que ele publicou esse livro, nesses 20 anos aí que ele estava estudando, existia um ramo da neurociência, né? Alguns estudiosos da neurociência, eles eram considerados localistas, e outros holistas. O que, na verdade, quer dizer isso? Estudava-se muito a estrutura cerebral e a função do cérebro. Então, a estrutura tem a ver com a localização, áreas do cérebro que eles queriam identificar como responsável por alguma função. E muito se descobriu, sim, e continua se descobrindo, que tem algumas áreas do cérebro realmente que são específicas, de repente, para visão, para fala. Então, a gente tem aí Broca, Wernicke, falando da área do cérebro que são responsáveis pela fala. Então, por exemplo, quando um paciente tem um AVC e ele fica com uma dificuldade na fala, na comunicação, então tem a afasia, então a área de Broca. Então, normalmente quem descobria ganhava essa área do cérebro, ganhava o nome dessa pessoa, um mosquitinho aqui. E então era um estudo muito sobre a estrutura e a função do cérebro. E o Dr. Paul, ele trouxe luz, muito entendimento para alguns comportamentos que aconteciam, falando sobre essa teoria. Ao longo desses anos já se mudou, já se descobriu novos conceitos e novas estruturas, e a interligação de tudo isso, que eram os localistas, eram aqueles que estudavam
estruturas locais do cérebro relacionados com a função. E os holistas eram aqueles que tentavam entender a integralidade, né? Como todo esse cérebro, como esse sistema nervoso central funcionava. Porque ele funciona de forma holística, né? Algumas áreas são específicas, mas o cérebro como um todo, ele tem muito a integralidade de áreas, de uma área com a outra para a mágica acontecer, né? Para que a função ocorra. Então, a necessidade, sim, de outras áreas para que tudo aconteça junto. E aí o Dr. Paul trouxe um entendimento muito bacana com essa teoria, que ao longo desse tempo já se mostrou atualizada, né? Eles já conseguiram mostrar que foi muito importante para startar novos estudos, tá? Então, a gente vai ver essa teoria, ela foi muito simplística, muito reducionista, e com os estudos a gente conseguiu se aprofundar, tá? Mas vamos entender o que ele publicou e o que a gente pode tirar de proveito desse entendimento, tá? Então, ele formulou essa teoria a partir, então, do estudo dos circuitos cerebrais e o que norteou ele? A parte do instinto, da emoção e da razão. Então, ele dividiu, né? Ele segmentou aí como o cérebro reptiliano, que está relacionado ao instinto, o cérebro límbico, que está relacionado à emoção, e o cérebro do neocórtex, que tem a ver com a razão. Olhando, ele foi estudando a evolução, né, da neuroanatomia, e aí a gente sempre vai ser um estudo comparativo. Então, comparativamente, se a gente olhar aqui, né, aos vertebrados dos peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, a gente vê uma certa semelhança, né, e a gente vê, então, o processo dessa evolução. Então, a gente vê o quanto maior, né, lógico, em proporcionalidade aí, o cérebro. Né? E a gente vê também com relação à evolução do homem, né? Lá desde o Australopithecus e o tamanho da caixa craniana e aos milhares aí de anos passando, como a gente foi evoluindo, o cérebro foi evoluindo, então a caixa craniana também foi acompanhando, e hoje a gente tem aqui o Homo sapiens sapiens, o tamanho da caixa craniana. Tá? Então, só para a gente ter uma noção aqui da capacidade cerebral, quanto foi aumentando, hoje a gente tem aí o volume, acho que é 1,5 kg, né, de cérebro, pode chegar, né, até 1,5 kg de cérebro. E só tem uma divergência aí, quando na hora da tradução, acontece muito isso, né? Na hora que vai fazer a tradução, observa-se que na hora de traduzir, colocou lá cérebro, 3 tipos de cérebro, e na verdade o nosso sistema nervoso ele é composto pelo encéfalo, né? Então a gente tem o encéfalo, é o todo. Então, a gente tem aqui embaixo, a gente tem a medula vertebral, né, que desce, e aí tem a ramificação dos nervos para o corpo. Então, a gente tem a medula, e aí a gente tem o cerebelo, que seria um pequeno cérebro, ponte bulbo, e a gente, na verdade, tem aqui a ponte bulbo e mesencéfalo. Depois, um puxadinho, né? Que na aula lá eu falei dos puxadinhos, né? Então, a gente tem primeira formação aí,
desde que é lá, desde o útero, né, do nosso cérebro, que ele chama como cérebro reptiliano, mas na verdade é o sistema reptiliano, e depois adentrando aí, subindo aí pelo ponto bulbo, a gente vai ter a parte do sistema límbico do nosso cérebro, e por cima a gente tem aí a parte do cérebro. Aí sim, a gente tem a parte do cérebro, tá? Porque o cérebro, ele é dividido nos lobos. Então, esses giros aí que a gente está vendo são os lobos. E aí, se a gente olhar os lobos, e vai ver que lobo frontal, parietal, occipital, temporal, é a parte do localista, né? Que são as estruturas do cérebro que estão muito relacionadas à função. Então, onde está o pensamento, as emoções, a parte da visão, as áreas de interpretação, a audição, e então essa parte do cérebro. Então, o cérebro se divide em lobos. Aí a gente tem o sistema límbico que está para dentro, e aí a gente tem descendo aí a ponte bulbo e o cerebelo, que aí tem a ver com as funções mais primitivas do nosso corpo. Então, se a gente fosse a fazer uma analogia, é como o punho, né? Então, imagina que o braço é a medula vertebral, e aí o punho aqui a gente tem o ponte bulbo e o cerebelo nessa região aqui, como se o sistema límbico fosse o polegar. Então, ele está bem internamente protegido aí, subindo pela ponte bulbo. Então, o sistema límbico, e recobrindo tudo isso, a gente tem essa parte do cérebro, onde a gente tem os lobos. Então, seria uma analogia de como o cérebro funciona assim. Então, o sistema límbico está bem, bem interno no nosso encéfalo. Tudo isso, então, é o encéfalo. Ok? Então, a teoria do Dr. Paul, ele fragmentou para ficar mais fácil o entendimento, como o cérebro reptiliano, e eu vou usar essa mesma expressão para ficar didaticamente mais fácil, tá? Então, eu vou falar que é cérebro, o ponte bulbo e o cerebelo lá, mas na verdade é uma parte do encéfalo. Então, o cérebro reptiliano, que tem a ver com o instinto, tem a ver com o agir, tem a ver com os nossos reflexos. Depois, lá, a gente tem o sistema límbico, que tem a ver com as emoções, então é o nosso sentir, e recobrindo tudo isso aí, a gente tem o neocórtex, que tem a ver com a parte mais racional da gente, que é o nosso pensar, que nos difere evolutivamente dos animais, ok? Só que, interessantemente, a gente viu que com o passar dos anos, a gente tem uma evolução também dos animais, né? Principalmente os mamíferos, que é o qual a gente convive bastante. Mas a gente se surpreende a cada dia e até mesmo com os animais ditos irracionais tendo atitudes que a gente percebe uma evolução, como se eles tivessem hoje um raciocínio diferente de 50 anos atrás, né? Foi até na época em que o doutor aí começou a pesquisa dele. Então, o complexo R, né, que para ele é o complexo R, que é o cérebro reptiliano, que tem a ver com os instintos, qual é a responsabilidade, né? A função ali tem a ver com o controle, o instinto de sobrevivência. Né? Então, são controles do nosso piloto automático, do nosso sistema autônomo, porque a gente respira, nosso coração bate, né? A gente faz digestão, a gente pisca o olho, tem respostas muito rápidas, reflexos que são essenciais para o modo sobrevivência, que não dependem da gente. Então, a gente não controla o batimento cardíaco, não controla a nossa respiração, se a gente quiser aprender a respiração.
durante o tempo consegue, mas depois não consegue mais. Piscar o olho, a gente não consegue controlar, né? Você pode tentar ficar com até 5 minutos você consegue, se você treinar. Depois disso, automaticamente, liga-se o piloto automático de sobrevivência, porque senão resseca o olho, e você pode ter complicações aí da sua visão. O sexo aí, no caso, é a procriação, então o instinto animal da procriação, e nós humanos continuamos, né, com ele, porque senão o mundo já não tinha mais humanos aí povoando. O tônus muscular, né, então às vezes a gente não consegue realmente controlar, num estado de tensão, por exemplo, há uma contração, num susto você pode ou correr, ou lutar, ou ficar, ou paralisar. Então, o nosso instinto de sobrevivência é lutar ou fugir ou paralisar. Acontece muito isso daí. São coisas que não estão sob o nosso controle. Quando que o nosso sistema instintivo aí tá feliz, né? Quando ele está se sentindo seguro, livre de perigo. Então, a gente tem um estado de relaxamento e só mantendo as nossas funções básicas aí. E evoluir para quê, né? Para que evoluir, então, essa parte do nosso encéfalo, o cérebro reptiliano? Porque essa é a parte mais egoísta do nosso cérebro, porque ele está ligado à preservação individual e ligado ao agir sem pensar. Então, é a nossa parte reativa. Ela é importante? Sim, né? Porque ela faz com que eu mantenha a sobrevivência. Então, ou num caso de perigo, de lutar, fugir. Então, essa reação é importante, sempre é importante. Porém, né, se eu fico, e a grande parte do meu dia eu estou num estado de reação, se alguém falar alguma coisa para mim e eu responder, ou dirigindo no trânsito, ah, ou no trabalho, em qualquer lugar, né? Se eu vou ser instintiva, vou ser reativa, como ficam as relações humanas, né? Então, a gente não pode viver só na base da reação. Por que usam-se muito até hoje, se vocês pesquisarem, vai ser usado a figura do jacarezinho, né? Eles vão usar a figura do jacaré porque o jacaré é um réptil, porque o jacaré ele tende a se manter no modo sobrevivência, então é dormir, caçar, né? Comer, procriar, lutar. Ele está ali no estado de reação, está quietinho. Então, você pode observar um jacaré na lagoa e ficar minutos, às vezes horas. Se ele tiver de barriguinha cheia, estiver confortável para ele, ele vai ficar ali. Se nada estiver acontecendo, tá tudo certo, né? Nada está acontecendo fora e nada está acontecendo na cabeça dele, porque ele está ali só tomando sol, quieto. Se ele tiver com a barriga cheia, se não tiver que procriar, não tiver fêmea, não tiver macho ali, ele fica ali, na dele, né? E a gente não pode viver só assim, né? Então, por isso que eles usam muito a analogia aí de usar a figura do jacaré, e a gente deixa aí, né, para ficar até mais agradável aí. Depois o Dr. Paul fala como a gente manter, que foi o que eu estava falando, né? Manter esse estado só instintivo ou de reativo, o que pode acontecer? Pode acontecer a sabotagem, porque a tendência da gente é viver numa zona de conforto, então também procrastinar ou se autossabotar, porque a tendência do nosso organismo é gastar menos energia possível, né? O nosso organismo é feito para evitar a fadiga. Então, ele tende a ficar na estagnação,
não evoluir, não querer enfrentar os novos desafios. Tudo que acontece de diferente é tido como perigoso, então a tendência é a pessoa não querer mudanças na vida dela. Ela pode viver em um estado reativo, então o comportamento e as relações vão ficar muito difíceis para essa pessoa, né? E aí ela vai querer ficar evitando o novo, a mudança, e vai perder, então, as oportunidades da vida, seja no trabalho, relacional, até mesmo a oportunidade de se divertir, porque se ela tiver muito medo, se ela tiver medo do novo, ela não vai querer passear, conhecer outros lugares, então a gente tem que ficar observando se a gente está no modo reptiliano aí, no modo instintivo, no modo reativo, no modo evitar a fadiga demais, né? Então, a gente tem que se observar. Depois ele fala do sistema límbico, né? Essa região do cérebro aí, mais interna, que tem muito a ver com o hipocampo. Então, o hipocampo tem a ver com memória, né? O giro do símbolo, o tálamo, o, o e também com os estudos, observou-se que o sistema límbico ele não é só isso, ele não está só restrito, ele tem também a parte da integralidade ou da integração com áreas do córtex pré-frontal, que já está aí na parte do neocórtex, seria terceiro andar, né, do nosso puxadinho aí, ele tem relação sim, né? Na época do Dr. Paul ficava muito restrito, mas hoje com os estudos observou-se que tem também essa relação. Mas de um modo grosseiro, de um modo geral, a responsabilidade no sistema límbico, que tem a ver muito com a emoção, ela está relacionada então aos nossos sentimentos, aos nossos relacionamentos, a nossa empatia, o nosso carinho, a nossa capacidade de amar, de colaborar, né, com o outro. Está relacionado, então, se tem emoção, se tem sentimento, tem a ver com a nossa parte de prazer ou não prazer, né? Então, o amor, a raiva, o medo, tem a ver com o nosso aprendizado também, tem a ver com as nossas memórias desde o útero, então, né? Porque tudo isso vai se formando ao longo do tempo, né? De gestação, e depois a gente vai crescendo, as experiências vão ficando registradas aí no nosso sistema límbico, tudo que a gente viveu, presenciou, viu, ouviu, cheirou, degustou, também vai ficando registrado na nossa pele, né, no nosso corpo. Quando que o sistema límbico está feliz, né? Quando ele está em paz, quando ele está feliz, quando ele está se sentindo confiante, seguro, quando ele cria laços empáticos, amorosos, sentimentos bons, quando ele é reconhecido. Então, tá, beleza, né? O sistema límbico, então, é a parte do eu sinto. E para que evoluir, né, o nosso sistema límbico ao longo de todos esses milhares de anos aí, desde quando a gente estava numa condição de australopiteco até o Homo sapiens sapiens, né? A gente foi criando os laços sociais. A gente foi criando esses laços através da empatia, da colaboração, mas junto com isso também temos os ônus, os bônus, né? E temos os ônus. Então também a gente tem então a parte da tristeza, que eu falei, da raiva, da inveja e de outros sentimentos que a gente tem, mas que nos ajudam a sobreviver na sociedade. A ação, né? O sistema límbico, ele regula todas as nossas interações químicas referentes às sensações, emoções e sentidos. Então, a gente vê aqui, lembra da bioquímica das emoções? Acontece muito aí no sistema límbico também, né? Tem a parte do pré-frontal,
que a gente vai racionalizar aquela emoção, mas tem muito a ver com a parte da nossa bioquímica, aquilo que a gente vê, que a gente cheira, do que a gente escuta, do que a gente lembra, vai liberar hormônios que vão fazer a gente ter ações, escolhas, decisões que podem ser positivas ou negativas, né? Podem nos levar a bons resultados ou maus resultados. Então, tem muito a ver com o nosso sistema de saúde física, porque a gente sabe hoje que essa bioquímica pode ser uma bioquímica que vai favorecer o surgimento de doenças, de patologias. E aí a gente tem a ver com a epigenética. Então, nas outras aulas a gente viu sobre a epigenética, que é o meio interferindo, né, nas nossas emoções que vão startar doenças que poderiam ter vindo da nossa ancestralidade, essa informação poderia ficar no estado de latência no nosso organismo e nunca ser deflagrado, porque a gente não teve contato com o gatilho, o que poderia startar essa patologia. Então, é muito importante a gente saber que a gente tem um sistema límbico, como ele age, e como eu posso usar esse entendimento e esse conhecimento ao nosso favor, ok? Aí, o terceiro nível aí, que seria a partir do neocórtex, então tem a ver mais lá com o cérebro agora, de verdade, né? Os lobos lá. E que está muito mais ligada à nossa parte racional. E a gente vai desenvolvendo ao longo da vida também, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai treinando, aperfeiçoando e aprendendo, a parte do nosso aprendizado também. Então, tem a ver com o nosso pensamento lógico, o próprio ato de pensar, né? Porque a gente vai pensando, vai discernindo, o nosso planejamento tem a ver com a nossa linguagem, né? Por quê? Porque é uma área lá dos nossos lobos cerebrais que vai ter influência, né? Na nossa forma de traduzir a linguagem, o entendimento. Então, a lógica, a vontade consciente, a percepção sensorial, porque tem a ver com tato, a paladar, audição, visão, tato, né? Visão, audição, olfato, paladar. Então, com os 5 sentidos, que é como a gente se relaciona com o mundo e o que a gente traz de informação, o raciocínio especial, o comando motor, né? A gente pensar em mexer a mão e dar o comando e isso acontecer, a nossa memória intelectual também, que tem a ver muito com o nosso aprendizado. Essa parte do nosso cérebro, né? Ela está muito feliz quando está em aprendizado, em processo de aprendizado, quando ela antecipa as recompensas futuras. Então, por quê? Porque é essa parte do nosso cérebro que nos difere dos animais, porque a gente tem muito a parte da previsão de futuro, a gente planejar, por exemplo, né? Os animais, eles não planejam o dia dele, acorda de manhã, ele já, vou fazer isso, né? Então, nos difere dos animais essa parte do neocórtex, que é essa parte de planejar o futuro, nos conectar com as pessoas, com propostas, então é muito importante a gente ter noção dessa área do nosso cérebro, né? E treinar e viver constantemente treinando, usando, desenvolvendo, mantendo o nosso cérebro, o nosso corpo em movimento, tá? Então é a parte do eu penso. Então a gente viu lá o reptiliano, que tem a ver com agir,
o límbico com o sentir, e agora a gente está vendo a parte do raciocínio, que seria o do pensar. E é importante evoluir para a gente ajudar a comunidade a prosperar. Então, nós, não só nós, como o nosso entorno. E aí que eu falei que tem a ver com a parte a parte do encéfalo, a parte externa, né, do encéfalo, e do cerebelo também, né, que é o nosso pequeno cérebro aí. E aí a parte dos lobos que eu falei. Bom, tudo isso é importante ter o entendimento dessas funções, né, do cérebro, desse processo, dessas partes e como elas processam o nosso entendimento e o nosso sistema nervoso central. E agora eu quero trazer para vocês um olhar para o viés cognitivo, né? Porque como eu falei, essa teoria já tem quase 30 anos de quando ele publicou e 50 desde quando ele começou a estudar. E a gente vê que o viés cognitivo, que é a parte do saber, a cognição é a nossa capacidade de aprendizado. Então, a gente vê que muitos animais, eles têm o condicionamento, o aprendizado por condicionamento, a gente vê aprendizados espontâneos, né, dos animais hoje em dia também, mas o viés cognitivo para nós humanos, né, o quão importante a gente tem que observar, por quê? Porque o nosso cérebro ele tende a sofrer uma forte influência, né, nas nossas tomadas de decisão e escolhas, com a nossa história de vida, com o nosso sistema de crença, com a nossa cultura, com o ambiente onde a gente está, tudo isso, então, tem uma parte muito poderosa e importante, e isso é importante a gente ter conhecimento disso, porque lembra que eu sempre falo que nós vivemos a neurociência veio mostrando muito para gente que a gente vive sobre a influência do nosso inconsciente e do nosso consciente. Então, quando a gente fala parte racional, normalmente a gente vai então para a parte do consciente. E o sistema límbico, o cérebro mais reptiliano, que ele, na verdade é esse que tem a ver com a nossa parte mais primitiva, mais instintiva, ela está no modo inconsciente. Por quê? Porque, por exemplo, no complexo R, né, no sistema reptiliano de processamento, ele está no inconsciente, porque a gente faz as coisas no piloto automático, respiro, né, durmo, quando estou por exemplo, a pessoa quando ela está com muito sono, pode se privar do sono. Tentar se privar, chega uma hora que o corpo vai desligar, é automático. É um sistema de sobrevivência, a pessoa vai dormir. Comer, a parte de digestão, tudo isso acontecendo e eu não tenho uma consciência plena de como isso está acontecendo. Então, o límbico, muitas vezes você faz coisas, não sabe por que faz. Você procrastina, você repete padrões, você, quando viu, você está fazendo aquilo de novo, e você não sabe o porquê, porque isso está no seu modo, né, o módulo inconsciente do ser. Me lembra que eu falo que, eu não, né, a neurociência fala, que nós vivemos numa condição de 5% no consciente e 95% no inconsciente. Então, olha o quão importante a gente ter conhecimento disso para ver como que a gente pode trabalhar ao nosso favor, nas nossas escolhas e decisões, saindo do piloto automático, aumentando essa porcentagem ou o poder sobre esses 5% que a gente tem do consciente, ok? Porque a gente vive uma dualidade, né, entre a razão e a emoção e o instinto. Então, a gente tem que aprender meios de dosar, de equilibrar isso. E uma parte desses estudos da neurociência mostra que a gente vive muito sobre o viés cognitivo do negacionismo, né? São os principais, aí tem outros, mas o negacionismo e a eficiência é o que nos rege.
desde a hora que a gente abre o olho até a hora que vai dormir. Então, o negacionismo é muito forte no ser humano, porque se ele pensa assim, se houver uma chance de dar errado, dará errado, né? É uma parte muito pessimista, tendência. Lógico que a gente treina, e aí depende com a cultura, com a crença, tudo vai mudar. Mas a tendência é ficar na zona de conforto, né? Não querer mudar muito, né? A grande maioria das pessoas é para que não dê nada errado, porque a gente tem a sensação de que, né? Se tinha até um ditado que falava assim, quem muito ri durante o dia, no outro chora. Então, e aí você cresce escutando aquilo, né? Você vai atraindo aquilo, atraindo aquela verdade para o seu dia a dia, né? Então, tem até uma coisa que chama Lei de Murphy, que todo mundo brinca muito, né? A Lei de Murphy, se tem 1% de uma coisa dar errado, vai dar errado, né? Aquela de você estar numa fila, tem duas filas, você está numa fila, você olha para outra, tá andando aquela fila. Você muda de fila, né? Aquela que você estava passa a andar mais rápido, né? Isso aí que eles brincam que é a lei de Murphy. A gente tende a muito esse viés cognitivo da negatividade, do negacionismo, do pessimismo. O outro é quanto à eficiência, né? A lei do mínimo esforço, evitar a fadiga, né? Ir pelo caminho mais fácil, porque o nosso organismo tem o módulo sobrevivência e o módulo economia de energia. Então, se eu posso é, fazer mais, usar esse caminho aqui, ou esse procedimento, ou fazer essa escolha que eu vou chegar mais rápido naquilo que eu preciso, né? Então, a lei do mínimo esforço mesmo, a tendência, se você não tiver consciente, né? É você ir pela inconsciência, ir pelo piloto automático. Então, olha quão importante a gente ter noção de como a gente é regido, como funciona, tá? Bom, e como sair então do piloto automático, como ter melhores resultados para a nossa vida, como alcançar um estado de bem-estar, de saúde física e emocional durante boa parte do tempo da nossa existência, né? É através do conhecimento e através do autoconhecimento. Então, quando a gente tem conhecimento e autoconhecimento, a gente tende a desenvolver a nossa inteligência emocional, que é a nossa capacidade de aprender a reconhecer, de avaliar e lidar com as nossas próprias emoções e com as emoções e o comportamento dos outros, né? Porque se a gente é regido, né, nosso comportamento é regido por esses sistemas aí, e a emoção é bastante forte, né? E o nosso inconsciente é bastante forte, os outros também. Então, se eu me entendo, se eu entendo como eu funciono, a tendência vai ser eu entender como o outro funciona também, né? Então, eu julgo menos, porque eu começo a ver que o outro, não existe na verdade outro, né? A gente fala assim, o outro, todos somos um, então a gente passa a ter uma empatia pela situação que o outro está passando, o modo que o outro está se comportando, e aí a gente, aprendendo a trabalhar o nosso comportamento, a gente ajuda os outros a entenderem e a melhorarem o comportamento, tá? Então, conseguir ouvir e processar melhor os eventos da vida. Então, lembra, não é o que acontece comigo, é como eu lido com o que acontece comigo, e isso tem a ver com a minha bagagem, com a minha cultura, com a minha crença. Então, se eu aprendo a modificar isso, eu saio daquele padrão, né? Aquele padrão que me leva a resultados ruins na vida, né? E eu paro, então, de agir de forma reativa. Porque se eu vejo que toda hora eu estou agindo de forma reativa e os resultados não estão sendo bons para minha vida, então isso quer dizer que eu estou, brinca-se, né? Que você está reagindo como você tivesse
só o cérebro reptiliano, ou seja, um cérebro mais instintivo, mais do animal, né? Que ele vai reagir aqui, não vai pensar, não vai raciocinar. Então a gente fica à mercê das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e aí vai gerando então tudo aquilo que a gente já falou nas aulas, que vai levando a você ter resultados ruins na sua vida, tá? Então, através deste conhecimento, a gente pode desenvolver então habilidades e potenciais que vão ajudar não só você, mas o entorno. E se eu melhoro o meu entorno, isso é uma escala que vai aumentando, aumentando, né? E aí a gente vai fazendo aí a corrente do bem, e aí a gente vai melhorando o mundo que a gente está e deixando o mundo melhor para aqueles que virão, né? Para as gerações vindouras aí. Então, essa é a sacada de saber, entender um pouco de neurociência, entender essa teoria do Dr. Paul MacLean que ele trouxe para a gente, ajuda a gente ter já uma noção de forma didática, não é exatamente isso, já se mudou bastante, tem outras, mas de uma forma simplista, né? Para a gente não colocar, dificultar, né, esse entendimento, eu acho que essa teoria é muito válida, né? Há controvérsias, os neurocientistas ficam muito bravos, não querem mais que fique falando do cérebro trino e tal, mas eu acho que a intenção, né, de trazer isso a público de uma forma simplista também é importante, porque faz a gente aguçar a nossa curiosidade de entender como funciona mais, ok? E também isso é muito usado, pessoal de marketing, tá? Eles acabam estudando bastante essa relação de como a gente funciona para vender mais, para persuadir mais. E então, quando você tem esse entendimento, você também não fica à mercê de persuasão, né? Que podem trazer resultados ruins para você, ok? Outra coisa também é que a gente entendendo como o nosso cérebro, o modo operacional, né, do nosso cérebro, a gente entende sobre os recursos que a gente pode ter para chegar no nível de inteligência emocional. Na aula, eu falei bastante, né, porque a gente teve mais tempo, acho que foram 3 aulas, eu esmiuçando, falando sobre o cérebro e as terapias, né, como funcionam. Então, falei do coaching, da constelação familiar, falei de MDR, hipnose, Theta Healing, atividades físicas, né? Porque algumas pessoas utilizam, não fazem terapias, mas fazem é, bastante atividade física, e isso é como uma terapia para ela. Então, a caminhada, por que que a caminhada é uma terapia para a pessoa? Então, a gente aproveitou para esmiuçar mais essa parte das terapias, né? Por quê? Porque, por exemplo, tem pessoas que preferem atividades físicas, ela vai estar usando mais o físico, ela vai estar usando mais os hormônios que ela vai liberar, estão mais relacionados à parte física mesmo, ao movimento do corpo. Depois tem pessoas que gostam bastante de terapias com a psicoterapia, com o psicólogo, com o psicanalista. Outras já gostam mais de terapias com outras abordagens, como Theta Healing, como Barra de Axis, como constelação familiar, que vão trabalhar mais o sistema límbico, mais a parte emocional, mais o inconsciente, né? Por quê? Porque se a gente está no 5% do consciente e eu tento modificar um hábito, não basta só eu ter a força de vontade, o desejo,
da modificação. Eu tenho que entender por que que eu faço o que eu faço. E às vezes, para entender por que que eu faço o que eu faço, né, esse hábito que me consome, esse padrão, eu tenho que entender um pouquinho mais profundamente. E tem algumas terapias que vão ajudar a acessar essas memórias, como a hipnose, o EMDR, que é aquela terapia do movimento dos olhos, é, as constelações familiares, a terapia sistêmica, as terapias comunitárias, que vão ajudar a ir lá na raiz, que pode estar lá no ventre da mãe, né? Quando a gente estava lá no ventre da mãe, na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, coisas que a gente passou, ficaram registrados lá no nosso modo inconsciente e precisam de algumas terapias para acessar, para a gente mudar o padrão. Aí, a partir disso, mudar o padrão, ok? E tem o coaching, ou que coaching não é terapia, né? Coaching não é terapia. Coaching é uma modalidade de ajuda, é um treinamento mental para a gente conseguir resultados, mas esses resultados, normalmente, eles estão mais na superficialidade, né? No cérebro mais lógico, racional. Se não tiver nada relacionado a coisas do inconsciente, o coaching é ótimo para resultados, ok? E então é só uma pincelada aí para a gente entender um pouquinho por que que algumas modalidades ajudam umas pessoas e não ajudam outras. Porque a gente tem que entender onde está, se está no inconsciente, no consciente, e e acessar isso daí e escolher, eleger a forma de ajuda para determinadas resoluções de alguns desafios ou problemas na vida da gente, ok? Bom, então espero que esse conteúdo tenha rememorado aí a aula que a gente já teve. Para quem não tinha assistido, tenha aguçado a curiosidade de vocês, porque vocês vão começar a linkar com as aulas das outras professoras, né, de psicologia, e que falam bastante da parte do comportamento, entender o porquê dessa parte, entender por que o adoecimento físico, né, que começa lá no emocional, o que que tem por trás disso. Então, quando vocês escutarem uma reportagem ou escutar alguém falando, vocês conseguem fazer essa associação e também procurar o autoconhecimento, que vai ajudar bastante nas escolhas e nas decisões de vida de vocês, tá bom? Então, cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, como já a música do Almir Sater aí. Então, o que que é isso? A gente vai compondo a nossa história, né? E a gente vai carregando o dom de capacidade e de felicidade a partir do momento que a gente usa o autoconhecimento ao nosso favor. Então, tudo vai mudar na gente e no entorno. Então, a gente fica no estado de plenitude e de felicidade por mais tempo, né? Do que ficar no pessimismo, no negacionismo, uma vida ao azar, né? Deixando e terceirizando a nossa felicidade na mão de outras pessoas. Ok? Então, meus queridos, meus lindos, saudades de vocês. Estou vendo que cada tempo que passa, a nossa chance de estar juntos vai aumentando e a gente vai seguindo aqui, buscando temas para enriquecer a nossa capacidade de escolha, ok? Então, eu agradeço muito a Diva, que me pediu para rever esse tema. Gostei bastante de saber que dessa interação, né? Então eu fico aberta se vocês quiserem mandar para a gente rever outros temas de aulas que vocês gostaram. Aí a gente revê, eu vejo se mudou alguma coisa da época que eu dei aula para cá, e assim a gente vai mantendo a nossa mente, né?
em movimento, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês, fiquem todos em paz, feliz e até a próxima aula. Um beijo. Tchau, gente.